Pensa numa pessoa que você já quis muito. Não precisa ser romântico. Pode ser um amigo, um chefe, um familiar. Alguém cuja aprovação você buscou por mais tempo do que devia. Agora me responde uma coisa. Quanto mais você se aproximava, quanto mais você fazia, quanto mais você demonstrava, essa pessoa se aproximava de você ou se afastava? Se afastava. E sabe o que é mais desconcertante? Você provavelmente conhece alguém que não faz metade do que você fez por essa mesma pessoa. E é exatamente essa pessoa que ela mais valoriza. Isso não é injustiça, não é falta de sorte, não é que você não é bom o suficiente. É uma lei, tão implacável quanto a gravidade, tão invisível quanto o ar. E enquanto você não entender como ela funciona, vai continuar repetindo o mesmo padrão, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, com o mesmo resultado. A ciência tem um nome para o que você viveu. Chama-se reativância psicológica. Em 1966, o psicólogo Jack Bram descobriu algo que vai mudar a forma como você entende cada relação que você tem. Sempre que uma pessoa sente que sua liberdade está sendo ameaçada, que sua capacidade de escolher está sendo reduzida, ela não só resiste, ela desenvolve um desejo intensificado exatamente pelo que está sendo restringido. Traduzindo, quando você demonstra necessidade demais de alguém, você, sem perceber, sinaliza para essa pessoa que ela está perdendo liberdade, que se ela ceder, vai estar se comprometendo, que o custo de te dar atenção é alto. E o instinto dela, antes mesmo que ela perceba conscientemente, é se afastar. Não porque ela não gosta de você, porque o cérebro dela está protegendo a autonomia dela de um predador emocional. E quem é o predador? Você, com a sua necessidade. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas precisa ser dito. Deixa eu te contar sobre Rafael. Rafael tinha tudo. Inteligente, articulado, genuinamente generoso. Num grupo de amigos, era sempre ele quem organizava, quem se lembrava de todo mundo, quem mandava. Mensagem primeiro, quem aparecia quando precisavam. E ele tinha uma amiga, vou chamar de Beatriz. Beatriz era distante, imprevisível, difícil de alcançar. Quando aparecia, era inesquecível. Quando sumia, o silêncio dela era tão alto que ficava tomando espaço dentro da cabeça de Rafael. Rafael passou meses tentando aquecer aquele relacionamento. Mandava mensagens, propunha encontros, perguntava se estava tudo bem, fazia aquelas perguntas compridas demais que revelam o quanto a pessoa está desesperada por uma resposta. E Beatriz respondia, com educação, com distância, até que Rafael, por exaustão, parou. Não foi estratégia, não foi jogo, foi esgotamento mesmo. E sabe o que aconteceu? 3 semanas depois, Beatriz mandou a primeira mensagem espontânea que jamais havia mandado. Não porque Rafael tinha se tornado mais interessante, mas porque tinha deixado de ser uma ameaça à liberdade dela. Aqui é onde a maioria das pessoas interpreta errado. E esse erro vai custar caro se você não entender agora. A lição não é ser indiferente para manipular pessoas. Isso é o que os livros de sedução superficiais ensinam. E funciona no curto prazo da mesma forma que veneno funciona em doses pequenas. Parece inofensivo até destruir por dentro. A lei da indiferença não é sobre fingir que não se importa. É sobre descobrir por que você precisa tanto de aprovação que se torna invisível para si mesmo enquanto tenta desesperadamente se tornar visível para o outro. Pensa comigo. Quando você está com aquela pessoa que você admira muito, você age como você mesmo? Ou você age como a versão de você que acha que agradaria a essa pessoa? Se a resposta for a segunda opção, você já desapareceu. Não para a outra pessoa, para você. E aí não é mais você que está na conversa. É um personagem que você criou para ser aceito. Um personagem inseguro, performático, que precisa de validação externa para existir. E esse personagem, por mais que se esforce, nunca vai conseguir o que quer. Porque o que você quer, conexão real, só acontece quando você está de verdade. A indiferença que atrai não é o frio, não é o distante, não é o que ignora, é o completo. É a pessoa que tem uma vida que não depende da sua resposta para continuar sendo rica e significativa, que tem sonhos, projetos, amizades, propósito,
coisas que existiam antes de você aparecer e que continuarão existindo se você sair. Essa pessoa não te ignora porque não se importa. Ela não precisa de você para se sentir inteira. Isso, paradoxalmente, é a coisa mais irresistível que um ser humano pode ser. Por quê? Porque o cérebro social humano foi calibrado, ao longo de milênios, para identificar valor nos outros. E uma das formas mais primitivas de avaliar valor é observar o quanto alguém precisa de você versus o quanto consegue sem você. Quem precisa muito sinaliza a escassez interna. Quem não precisa sinaliza a abundância. E abundância atrai. Sempre atraiu. Mas agora a pergunta que importa, e essa é a que a maioria das pessoas foge. Por que você precisa tanto? Não de uma pessoa específica. Porque você, em geral, opera nesse modo de necessidade de aprovação. Porque o silêncio de alguém específico é capaz de bagunçar o seu dia inteiro. Porque uma mensagem não respondida tem o poder de acionar pensamentos que duram horas. A resposta não está na outra pessoa. Nunca esteve. Está em algo que foi instalado em você muito antes de essa pessoa aparecer na sua vida. Pensa na criança que você foi. Pensa nos primeiros relacionamentos, onde você aprendeu o que precisava fazer para ser amado, para ser aceito, para não ser abandonado. Talvez você tenha aprendido que precisava ser útil. Então, se tornou o que resolve os problemas dos outros. Talvez tenha aprendido que precisava ser perfeito. Então se tornou quem nunca mostra fraqueza. Talvez tenha aprendido que o amor precisava ser conquistado, que não vinha de graça. Então se tornou quem corre atrás. E agora, adulto, você repete esses padrões com todas as pessoas que importam. Não porque escolheu, porque é o único mapa que tem. O mapa que te diz, para ser amado, você precisa fazer algo. Esse mapa está errado. Mas enquanto você não perceber que está usando esse mapa, vai continuar se perdendo nas mesmas estradas. Existe uma diferença que parece sutil, mas muda tudo. A diferença entre querer alguém e precisar de alguém. Querer é leve, é uma escolha. É a presença do outro sendo bem-vinda porque enriquece, não porque completa o que falta. Precisar é pesado, é urgência. É a sensação de que sem a validação do outro, algo dentro de você desmorona. E as pessoas sentem essa diferença antes de conseguir nomeá-la. Quando você quer, você tem presença. Você está ali inteiro, sem ansiedade, sem agenda oculta, sem aquela tensão de precisar que a interação prove algo. Quando você precisa, você tensiona o espaço. A outra pessoa sente o peso da expectativa. Sente que não pode ser ela mesma porque qualquer movimento vai ser interpretado, analisado, pesado. E aí ela faz o que qualquer ser humano faz quando se sente pressionado. Recua. Não porque você seja ruim, mas porque o espaço que você criou deixou de ser seguro para ela. A lei da indiferença, na sua camada mais profunda, não fala sobre como tratar os outros. Fala sobre como você se trata. Porque a indiferença que naturalmente emana de alguém completo não é performática. Não precisa ser praticada na frente do espelho. Ela é simplesmente o efeito colateral de alguém que investiu tanto em si mesmo que sua realidade interna ficou densa o suficiente para não precisar da confirmação externa. É a pessoa que está construindo algo, que tem propósito, que tem projetos que importam, que tem amizades reais, interesses profundos, uma vida interior rica. Essa pessoa não precisa de atenção porque já tem. E, paradoxalmente, é exatamente ela que recebe mais. Sabe por quê? Porque o universo inteiro das relações humanas funciona por espelhamento. As pessoas te devolvem a energia que você projeta. Se você projeta carência, elas sentem escassez. Se você projeta completude, elas sentem abundância. Você não atrai quem você quer. Você atrai quem você é. Então, o que você faz com isso? Não é fingir indiferença. Já dissemos isso. Não é criar jogos, sumir estrategicamente, deixar de responder mensagens para parecer interessante. Isso é performance vazia que dura até a outra pessoa perceber. E ela sempre percebe. O que você faz é real, e por isso é mais difícil. Você investe radicalmente em você mesmo, não como estratégia de sedução, como ato de respeito próprio.
Você constrói uma vida que você não abandonaria por ninguém. Projetos que fazem seus olhos brilharem, mesmo quando ninguém está olhando. Amizades onde você é recebido como é, não como deveria ser. Você começa a perceber o padrão de necessidade quando ele aparece. Esse arrepio específico de querer checar o celular pela 10ª vez, esperando uma resposta. Esse aperto no peito quando alguém importante não responde como você esperava. E em vez de agir a partir desse lugar, você respira, você reconhece, você pergunta: o que dentro de mim precisa tanto dessa validação? Você começa a dar a si mesmo o que espera do outro. Presença, atenção, aceitação sem condição. E quando você aprende a se oferecer isso, uma coisa estranha acontece. A urgência some. Não porque você parou de se importar com as pessoas, mas porque você parou de precisar delas para existir. E aí você se torna, finalmente, alguém. Completo. Alguém com quem vale a pena estar. Não porque você jogou bem, porque você parou de jogar. Tem uma frase de Lao Tse que eu não consigo tirar da cabeça desde que li pela primeira vez. Porque não compete, ninguém pode competir com ele. Essa é a indiferença real. Não a indiferença do que não sente. A indiferença do que não compete pela aprovação do outro. Que não está numa corrida para provar valor. Que simplesmente é, e deixa que o ser fale por si. Essa é a pessoa que, para qualquer, conversa quando entra. Não pelo volume, pela presença. Não pelo esforço, pela ausência de esforço. E essa pessoa não chegou aí do nada. Chegou depois de um trabalho honesto, profundo, que a maioria nunca vai fazer porque é mais fácil continuar correndo atrás da cenoura do que perguntar por que você está com tanta fome. A pergunta que fica é essa: quem você seria se não precisasse da aprovação de ninguém? Não quem você fingiria ser. Quem você realmente seria? Porque essa versão, não precisa correr atrás de ninguém. Todo mundo corre atrás dela. Se esse vídeo tocou em algo que você não esperava, vai nos comentários e me conta uma coisa. Em qual área da sua vida você percebe que age mais por necessidade do que por escolha? Relacionamentos, trabalho, amizades? Escreve lá. Eu leio todos. E se você conhece alguém preso nesse padrão, alguém que dá demais, corre demais, espera demais, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a maior coisa que você pode fazer por alguém é colocar o espelho na frente.